Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus nos acompanhe e faça morada em nossos corações, em que a gente possa, nesses breves momentos, adquirir o entendimento necessário do estudo que vamos empreender, para que possamos aprender e apreender as noções evangélicas que o Cristo busca nos transmitir através dos seus ensinamentos. Que Deus possa abençoar a nossa empreitada e ao final do nosso bate-papo curto, a gente ter um pouco mais de visibilidade daquilo que precisamos alcançar para a nossa promoção espiritual. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e vamos falar do item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, com base numa mensagem de Ferdinando, um espírito protetor, essa mensagem foi ditada em Bordeaux em 1862. E ele começa dizendo: não vos ensoberbeis, ou seja, não fiquemos cheios de si ou orgulhosos do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo. Mesmo aquele homem que se julga o mais inteligente dos seres, ele domina apenas uma área de conhecimentos, mas o conhecimento tem várias áreas em vários setores, de forma que ninguém absolutamente sabe tudo na Terra. E ainda que se assim fora, nós sabemos que a Terra não é o único planeta que habita vidas ou vida inteligente, ou que abriga espíritos em evolução. Logicamente, esse homem mais inteligente na Terra, em comparação com o espírito que vive num mundo mais elevado, espiritualmente falando, logicamente a sua inteligência também seria menor do que esses espíritos que habitam nesse lugar. Mas hoje, em observarmos o cenário terrestre, o que nós vemos é homens de notado saber que buscam esse conhecimento não para orientar os outros companheiros no melhor caminho, na melhor resolução ou na melhor direção a ser seguida. Pelo contrário, usam esse conhecimento como um instrumento de dominação. E Ferdinando diz para nós nessa mensagem que a inteligência é uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa ter um instrumento a mais de progresso. Como se for uma enxada. Quando alguém recebe uma enxada para trabalhar o solo, essa enxada, se bem empregada, ela é um instrumento de elevação. Mas se ao contrário disso, pegarmos a enxada e buscarmos agredir alguém ou torná-la um instrumento de violência, não teremos o mérito que ela poderia nos proporcionar, que seria de tratar o chão e fazê-lo útil à semeadura. Da mesma forma que a inteligência mal empregada, mal orientada, em vez de ser um instrumento a nosso favor, será um instrumento de perdição para nós, espíritos em construção, ainda em evolução. De forma que a inteligência que é dada ao homem é para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, para que a gente possa cultivar mais as noções que tanto precisamos apreender e estender essa inteligência, não no sentido único, numa direção única, mas procurá-la estender em todas as áreas do conhecimento que a humanidade possa abranger, quiçá, inclusive, melhor dizendo, no conhecimento da parte espiritual, tão pouco afeito ao homem que se julga inteligente na Terra. Pois que o homem que se julga inteligente na Terra é aquele que domina as letras, aquele que domina a ciência, aquele que domina uma parte destacada do conhecimento humano, mas na área espiritual nós ainda estamos muito aquém do que poderíamos estar. Tanto é isso verdade que nós temos hoje as maiores invenções que a inteligência humana poderia conceber. Enquanto eu falo para os nossos companheiros aqui em vídeo, isso vai ser colocado numa rede que nós chamamos de internet e poderá ser visto daqui a alguns minutos por pessoas de qualquer parte do planeta, né? Basta que ele apenas entre
no link ou no caminho, na direção necessária, que ele terá acesso a esse nosso vídeo. Isso é a inteligência do homem trabalhando em prol da humanidade. Mas se ao contrário, se estivéssemos veiculando aqui um vídeo de teor pornográfico ou de teor incitatório à violência ou qualquer outro desmando, nós estaríamos usando também a tecnologia para fins não úteis ao nosso progresso espiritual. De forma que a inteligência tem que ser bem canalizada, como tudo na nossa humanidade. Tudo tem que ser bem canalizado de forma a resultar num progresso ou no bem-estar da nossa coletividade. Tudo aquilo que é usado de maneira egoísta ou então procurando desvirtuar a inteligência, as pessoas do seu caminho natural, é alguma coisa inútil, alguma coisa nociva a essa sociedade. Nós vemos que não de agora, mas desde muito tempo, o homem tem usado a inteligência para subjugar ou para tirar proveito para si próprio, pouco importando as outras pessoas. Nós vimos isso no tempo de Jesus, onde os fariseus, os religiosos da época, não só os fariseus, como as outras ramificações, os sacerdotes, melhor dizendo, que aí nós abrigamos a generalidade dos religiosos daquela época, usavam a inteligência para subjugar aquele povo, fazendo com que aquele povo se julgasse ignorante e, por isso, imprestável, cabendo a eles, confiando a eles a direção que aquela agremiação religiosa iria tomar. Pouco sabendo aquele povo que os seguia, de que eles usavam esse conhecimento não só para subjugá-lo, mas para se locupletar de todos os recursos que eles pudessem em proveito próprio. Ao contrário que nós devemos, ao contrário do rumo que devemos dar à nossa inteligência, que é o de sempre colocá-la a serviço da coletividade. Aquele que sabe um pouco mais é ensinar aquele que sabe um pouco menos. Aquele que não sabe ler tem que ser amparado por aquele que domina a leitura, de forma a ler para ele e instruí-lo nas melhores resoluções. No nosso Código Civil, é dito que quando nós celebramos um contrato, aquelas pessoas analfabetas, nós devemos fazê-la estar acompanhada de alguém que saiba ler e leiamos em alto e bom tom o contrato a qual ela vai assinar. O que é isso? Para que ela não seja induzida ao erro. Então a inteligência deve ser para isso, para amparar o mais fraco. Como tudo, repetimos, o que existe na Terra. Então não existe, como tudo que nós falamos quando tratamos da nossa vivência, nada, nenhuma qualidade, nenhum recurso que nos é colocado à disposição era para proveito único e próprio nosso. Sempre nós devemos usar esse recurso, esse talento que nos foi confiado, aburilá-lo cada vez mais, aperfeiçoá-lo cada vez mais e colocar em favor dos nossos companheiros da humanidade, buscando gerar progresso, buscando gerar bem-estar, não só a nós, mas para aqueles que nos cercam. Como saber dividir o pão é saber dividir também os recursos que nós possuímos, como no caso que nós estamos estudando hoje, a inteligência. Que nós possamos cada vez mais estudar, aprender e colocar o nosso saber, aquilo que já conseguimos amealhar de conhecimento, em favor daquele companheiro. Aquele companheiro que desconhece a imortalidade deverá ter ciência disso através da nossa conversação fraterna e sadia. Aquele que desconhece Deus, da sua magnitude, da sua grandeza, da sua justiça, deve conhecê-lo através do nosso conhecimento, na conversa franca, sadia e não impositória. Só uma conversa informativa. Se ao final de tudo aquele não continuar não querendo crer, é uma opção de cada um, mas devemos sempre informá-lo das coisas que já conhecemos. Que nós possamos fazer o bom uso da nossa inteligência, sempre preocupado em fazer desse uso da inteligência aquele mandamento que Jesus prescreveu, de ensinar ao outro aquilo que gostaríamos de saber. Em suma, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber.
amar o próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos, muito obrigado.